É a primeira vez que eu vou entrevistá-lo depois de 12 anos. Ele já lançou 3 livros técnicos e agora lança seu primeiro livro para pais e educadores. É um pai maravilhoso, pai de 3 filhos. E hoje eu entrevisto o meu marido, o neurologista infantil Marcelo Masrua. Ele é professor livre-docente da Universidade Federal de São Paulo, é o meu marido, neurologista, com especialização em neurologia infantil e está lançando o livro O Cérebro do Seu Filho, do nascimento aos 2 anos de idade. Amor, não sei se eu sei te falar assim, você falar amor, como é que vai ser? Vai ser complicado. Vai ser difícil, né? Vai. Olha, é difícil falar até sobre o livro porque eu acompanhei desde o início. Mas ele tem uma linguagem fácil, eu li o livro e assim, você entende perfeitamente. Como é que foi até para você? Porque a gente no dia a dia, né, amor? A gente vai fazendo as coisas, você no dia a dia. Você pensar em escrever esse livro, o que você pensou? A ideia surgiu pelo que eu encontrava no consultório, quer dizer, a gente tem uma experiência de atender há muito tempo, pelo menos há 20 anos que eu faço neurologia infantil, e me deparo com pais com dificuldade de saber o que é o normal e o anormal no desenvolvimento das crianças. Se a criança com 1 ano e meio ainda não está andando, se isso é normal, uma criança, ou dá para esperar ou não, uma criança com 2 anos e meio ainda não está falando, será que isso é normal? Como é que se desenvolve a memória, a inteligência, o desenvolvimento socioemocional da criança? Como ensinar a criança a dormir. Hoje é uma epidemia de pais que estão com dificuldade para a criança dormir, crianças que estão atrasando muito para falar, né? Pais que chegam com dúvida, será que meu filho tem alguma forma de autismo? Então esse livro foi escrito para esses pais, para tentar ajudar a dirimir essas dúvidas. Para que esses pais possam identificar, porque eu no dia a dia em casa pergunto a você, isso é normal, isso acontece? Então esse pai vai ter uma ideia, uma noção de que algo está saindo daquele perímetro, daquela média, e aí vai procurar um especialista, é isso? Em medicina tem uma máxima que é geralmente, na maioria das vezes, quando você identifica um problema mais precocemente, melhor é o resultado do tratamento. Isso acontece em grande parte dos problemas em medicina. E em neurologia infantil, isso também não é diferente. Quer dizer, quanto antes identificar que o desenvolvimento de uma criança não está bem, você pode tomar medidas para tentar resolver aquilo da melhor maneira possível. O outro objetivo do livro foi dar dicas para os pais de como estimular os seus filhos. E é um período fundamental os primeiros 2 anos de vida. Para se ter uma ideia, a criança triplica o tamanho do cérebro em 2 anos. Em nenhum outro momento da vida de um ser humano o cérebro desenvolve tão rapidamente. Uma ideia errada que se tem é que o cérebro nasce da criança já pronto. Isso não é verdade. As pessoas podem achar que é como se fosse um hardware, um computador vazio e que você só precisa ir botando a programação. O cérebro muda muito em termos de estrutura nos 2 primeiros anos de vida. Ele muda, na realidade, até a adolescência, mas nos 2 primeiros anos a mudança é muito grande. E o ambiente, a nutrição, enfim, tudo isso é importante para essa máquina, entre aspas, se desenvolver adequadamente nesses primeiros 2 anos de vida. Surgiu agora uma pergunta que eu acho que eu nunca te fiz. Depois de ter 3 filhos com você se pergunta ou se perguntava muito assim, como é que vai ser meu filho, né? Eu estou olhando ele, você olhava para cada um e assim, será que ele está andando direito? Para os médicos em geral, ou você especificamente, você tinha essa preocupação, o olhar vai além desse pai, né? Cada um dos nossos filhos é diferente, a maioria das pessoas sabe, né, ao comparar os filhos, como eles são diferentes. E todo ser humano é um produto da sua genética e do ambiente, quer dizer, a interação da genética e do ambiente. E é claro, a gente fica na expectativa, será que esse vai ter uma característica minha, da mãe? E é tão gostoso a gente reconhecer isso, né, com o crescimento, até o sorriso, a forma de falar, a gente percebe. E o quanto isso é de genética, o quanto é do ambiente, ainda é muito dúvida, mas a gente sabe que é um produto da interação das duas coisas. E para quem não sabe, né, no livro tem os nossos filhos, em fases diferentes, né, falando sobre o tema, né, daquele assunto, dos sentidos, daquela
aquelas descobertas e tudo mais. E quando a gente fala sobre o ambiente de casa, muita gente me pergunta também, sabendo que eu sou casada com você, que é sobre o sono, que tira o sono de muitas mães e pais que não dormem. E nós fizemos, né, com orientação sua, aquele dia a dia e a programação para que eles dormissem, né? Qual é o maior erro dos pais em geral? Tem muitos erros, na realidade. Realmente é uma epidemia. Assim, não passa uma semana sem que eu atenda um caso novo de pais que trazem a criança geralmente desesperados porque não aguentam mais que a criança não dorme e eles chegam aqui com olheiras que chegam quase no queixo e falam, olha, a gente está com um problema sério que nosso filho não dorme bem. E não se sabe exatamente também por que esses erros estão acontecendo. Talvez porque as famílias estão cada vez em núcleos menores e mais isolados. Antigamente, as pessoas moravam muito próximas, a avó passava esses conhecimentos para a mãe, que passava para a filha, para a neta, e, enfim, a vizinha ajudava, a prima. Hoje em dia os núcleos estão muito separados e às vezes as mães e os pais começam a empreender algumas atitudes assim pré-concebidas e que podem realmente, alguns hábitos que podem ser ruins para essa adequação do sono. É importante dizer que é o seguinte, a imensa maioria dessas crianças, a quase totalidade que é trazida para a consulta não tem uma doença, não tem um problema médico, o problema é ambiental, é comportamental. Eu vou citar aqui alguns erros, por exemplo, o nenenzinho, 2 meses de idade, vai dormir durante o dia, você tem que deixar dormir no ambiente iluminado, no ambiente da casa normal, com luz natural. Não é para escurecer o ambiente em que ele está dormindo durante o dia. Ele tem que começar a diferenciar o claro e escuro do ambiente. Então, na hora que escurecer, e à noite ele vai dormir no escuro. Durante o dia, se ele dormir, ele vai dormir, porque o bebê dorme muito, ele tem que dormir no claro. É para deixar os sons da casa, quer dizer, os ruídos normais durante o dia. Se a criança acordar várias vezes, à noite tem que ser silêncio absoluto. Então, isso vai fazendo com que o organismo do bebê vá sincronizando aos poucos o ritmo de 24 horas. Outro erro muito comum é ninar a criança. Ninar o bebê é gostoso, né? Toda mãe gosta. À medida que a criança começa a reconhecer o ambiente, perceber as pessoas, perceber os móveis. Imagina se você dormisse na sua cama e acordasse no sofá da sala. Você não ia estranhar? Então ela começa a pegar no sono. Uma criança, eu não estou falando de ninar um bebezinho recém-nascido, aí tudo bem. Mas você pega uma criança de 3, 4 meses de idade, o pai está ninando, ela dormiu no colo do pai ou da mãe e de repente ela abre o olho no berço, ela sente medo, ela vai chorar, ela quer voltar a dormir onde ela pegou no sono. Então, à medida que a criança vai crescendo, que a idade vai passando, já com 3, 4 meses de idade, não pode ninar. Se ninar, a criança vai habituar a querer dormir naquele colo, né? Então ela tem que pegar no sono no berço, né? Isso a partir de 4 a 6 meses de idade que já deve ir para o berço. Assim, veja bem, existem estudos já mostrando que não se deve dormir na cama dos pais desde os primeiros dias de vida, porque isso aumenta o risco de morte súbita, mas dormir no quarto dos pais é aconselhável até 4, 6 meses de idade, no berço, no quarto dos pais. Após esses 4 primeiros meses, 6 meses de idade, a criança já deve ir para o quarto dela, para o berço e para o quarto dela. Agora, tem uma dica também que eu falo muito com as amigas e tudo que você me ensinou, que é a rotina. Né? Que essa criança precisa saber que está escurecendo e que tem uma rotina que vai levar ela ao sono, do banho, do amamentar. Fala um pouquinho disso para o pessoal aprender. Exato, é muito importante naquela hora que está se aproximando a hora de levar a criança para dormir, por volta de 8 da noite, que a mãe faça uma rotina, que ela dê o banho, dê a comida, conte uma história, cante uma música e depois coloque o bebê sonolento, mas ainda acordado no berço. Porque a criança ela tem que perceber que aquela ali é a hora de dormir. E é óbvio que a maioria vai chorar um pouco. Mas as mães têm que entender isso. É a mesma coisa quando começou a dar banho nos primeiros dias de vida. A maioria dos bebês choram. E nem por isso a mãe começa a chorar, fica desesperada e leva para o tanque, leva para a bacia, leva para o banheiro. Ela vai todo dia dar aquele banho do mesmo jeito, calma, tranquila, passar tranquilidade e segurança para a criança.
Se a mãe não sabe onde botar a criança na hora de dormir, chora junto, começa a sair com o carrinho, dá volta com o carro no quarteirão, a criança vai ficar ansiosa, confusa, a hora de dormir vai ser uma hora perturbadora para ela. Ah, mas eu não quero ver meu filho chorar. Bom, veja bem, isso aí é inevitável. A criança vai chorar um pouco mesmo e ela vai acabar adormecendo. Existem dicas preciosas no livro. Você falou sobre o choro, né, amor? Eu acho que isso é uma coisa que deixa a gente em pânico. Eu fiquei mais no primeiro filho e fui me acostumando no segundo, e no terceiro, com certeza, eu estava muito mais segura, mas eu fui orientada, e eu acho que isso é muito importante, que a mãe se sinta segura na hora de colocar esse filho para dormir. E eu ouvi muita gente falar, não deixa o filho chorar não, faz mal chorar muito, chorar à noite. É verdade, amor? Faz mal chorar? Vamos lá. Primeiro, não tem nenhuma evidência científica de que deixar chorando para pegar no sono faça mal. Segundo, existe a questão da amnésia infantil. Você lembra de alguma coisa que aconteceu com você antes de 1 ano de idade? Não lembra. Terceiro, o que faz mal? Crianças que não dormem bem são crianças mais ansiosas, são crianças mais cansadas durante o dia, não infrequentemente mais agitadas. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos sobre em que momento e quais as principais causas do divórcio nos Estados Unidos. E eles viram que os divórcios aconteciam mais após o nascimento do primeiro filho, e as 4 principais causas elencadas pelos casais eram sobrecarga de trabalho em cima da mulher, depressão materna, isolamento social do casal e privação de sono do casal. Então, fazer o seu filho dormir bem não é uma perfumaria, uma frescura, isso impacta diretamente na vida da família. Pais que dormem bem são pais mais tranquilos, menos irritados, que vão cuidar com mais carinho da criança. Um ambiente estável, sem brigas, é um ambiente que propicia um melhor desenvolvimento emocional para a criança. Então, o sono para a criança, a gente sabe dos benefícios para o crescimento, para a fixação da memória. Então não pense que fazer dormir ali você está fazendo uma maldade, não. Você está fazendo o melhor para o seu filho. Você, ao ensiná-lo a dormir, você muito provavelmente está evitando uma série de problemas. Diminui o risco de obesidade depois infantil e na vida adulta. Então, enfim, são inúmeros os benefícios. O que acontece, talvez, é que os pais hoje estejam se sentindo muito culpados. Assim, trabalhando fora o dia inteiro e chega em casa e quer levar para a cama deles. Isso você só vai estar instaurando um hábito ruim e que vai ser pernicioso, muito provavelmente, para o filho. É uma compensação que esses pais tentam fazer. Uma compensação. E é importante dizer o seguinte, esse pessoal que fala, não deixa eu jogar, não sei o quê, faz mal, não tem nenhuma prova que isso aconteça. Muito pelo contrário. O que tem prova é que crianças que não dormem bem têm uma série de problemas de saúde e isso desagrega a família. Isso tem prova, tá entendendo? Isso a gente pode falar também, porque os nossos dormem no próprio berço desde pequenos, sozinhos no cama, quarto. Né? Já estão nas camas E hoje deles. já estão nas camas E são crianças saudáveis, seguras, Graças e que quando a Deus. acordam voltam a dormir, ou se chamam a gente vai até o quarto, ninguém vai abandonar o seu filho no quarto sozinho, não. Veja bem, essa coisa de deixar chorar, isso tem detalhes que tem que ser explicados, como fazer, tudo. Quem quiser saber mais, compra o livro que tem no livro. Mas assim, isso foi criado por um neurologista, um neuropediatra norte-americano, chamado Richard Ferber. Né? Tanto que o método nos Estados Unidos é chamado de ferberização, Ferberizing, que é um choro controlado. Isso não é um choro para deixar de qualquer maneira, é uma técnica comportamental de choro controlado. Isso não foi inventado. Isso assim, existem exemplos no mundo inteiro, isso funciona muito bem. Agora, existem até vídeos na internet a esse respeito. Agora é importante dizer o seguinte, essa forma de deixar de forma controlada o choro, isso não leva a nenhum problema para a criança, isso não tem a menor repercussão. Agora os pais têm que, na hora que fizer, eles têm que estar muito unidos e saber como fazer também. Isso o livro explica. A criança dessa idade não tem medo da morte, ela não sabe o que é isso, ela não tem medo de monstro, ela não sabe o que é isso, ela não tem medo do escuro. A única coisa que ela tem medo é de ser abandonada. É a única coisa que é a ansiedade de separação da mãe, principalmente.
Então, o que se tem que fazer é a mãe se apresentar diante da criança sem pegá-la em intervalos sucessivamente maiores. 3 minutos, 5 minutos, daí de cada 10 minutos. Isso o livro explica muito bem. E geralmente, não há criança que passe de 7 dias com essa técnica sem aprender a dormir. Eu tenho 20 anos que eu faço neurologia infantil aqui no consultório e os pais que implementam não tem um que diga que não funcionou depois de 7 dias de choro controlado. E você pode dizer, amor, que nós fizemos com os 3 filhos os 3 e deu todos certo. deu certo. O do meio foi mais resistente, demorou alguns dias a mais, mas também não passou de 7 dias. Foi. Era engraçado que uma vez chegou a vomitar, inclusive chorando, né? Mas assim... Na primeira vez que ele vomitou, eu fiquei muito assustada. Aí no segundo dia ele tentou novamente, ele vomitou de novo, mas eu já não fiquei tão assustada. Isso. E o terceiro já reagiu de outra maneira, chorou um pouco mais, mas ele também se acostumou. Importante dizer que isso tem que ser feito a partir aí de 6 meses de idade, que a criança já tem um bom controle de tronco. Então, se vomitar, ela consegue levantar a cabeça, não pode ser feito no neném pequeno. Então, tem algumas nuances, alguns detalhes que tem que ler para saber, ou conversar com um profissional para saber. Mas os pais têm que estar próximos, ou com a babá eletrônica, ou no quarto próximo, quer dizer, eles têm que estar vigiando o que está acontecendo. Vomitou também, o que a gente fez, deixou chorar na hora que dormiu completamente, foi lá, limpou, ele não acorda mais, porque está dormindo, você limpa, troca o lençol e tal, e volta a dormir. Isso não tem problema nenhum. E no outro dia ele não lembrou que ele fez isso, nem que isso aconteceu, porque ele era meio pequeno, tinha 7 meses na época, hoje tem 5 anos, uma criança alegre, feliz, saudável, isso não é problema nenhum. Então é importante você lembrar que é possível aprender a dormir, e se a criança está mais velha, também tem esse procedimento, pode ser feito com acompanhamento, acho que isso é fundamental. Se na dúvida, procure um profissional para te orientar. O livro está escrito como fazer exatamente, mas uma coisa muito importante que eu queria finalizar, as pessoas vão para a internet e ficam vendo, não deixe chorar, tem os xiitas, né? Falam, não deixe chorar, não sei o quê. Nossa, me criticaram demais. Isso. Peça para essas pessoas mostrarem alguma evidência científica de que faz mal. Não há. Então, são achismos. E em medicina, achismo, é achismo, quer dizer, você vai botar na balança e relativizar contra outra opinião. O que eu estou dando aqui são evidências científicas de problemas causados pelo sono e um método que é consagrado no mundo inteiro. É o mesmo do Nana Nenê, do Eduard Estivil e da Silvia de Berrar, da Espanha, é do Richard Ferber, da Harvard, é o método que funciona assim, de forma garantida, que tem comprovação que funciona. E a gente em casa sabe que isso funciona mesmo, porque funcionou com os nossos. E amor, todo mundo está elogiando demais o seu livro. E eu falo que você fez acompanhando cada detalhe. E tem mais coisas para a gente falar. A gente podia gravar outros assuntos. Vamos fazer isso? Tem falar sobre o uso de tecnologia, né? Você fala sobre a descoberta dos sentidos, né? Para poder acompanhar essa criança. O material, as fotos, o livro está lindo. Você encontra nas livrarias, né? Físicas e online. E parabéns por mais esse filho que eu te ajudei junto. Obrigado, meu amor. Te amo muito. Também, obrigada, tá? Obrigado. Você continua acompanhando mais aqui no meu canal, você vai saber.